Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, em que nós temos o privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a iniciarmos a semana, Pai, com essa certeza, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor cuida de nós e de que o Senhor controla todas as coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver à luz do sacrifício do Teu Filho, Senhor, dependendo da graça, Senhor, que nós temos, Pai, por meio desse sacrifício, Senhor. Nos ajuda a negarmos, Senhor, a nós mesmos, Senhor, e a vivermos somente para Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor sabe como nós somos fracos, Senhor, como nós dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos renova, Senhor, a cada dia, Pai, por meio da Tua santa palavra, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. É maravilhoso poder ouvir sobre Deus nos hinos, nas músicas cantadas. Eu louvo a Deus pelo grupo de louvor e por esse Deus tão grande que nós servimos. Esse Deus que é soberano, como foi cantado aqui. Eu chamo a sua preciosa atenção, você que me ouve nesta noite. E eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero ler um texto que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém e amém. A Natália já orou, então nós vamos entrar na mensagem. Olha, eu confesso que eu não vou pregar sobre esse texto que eu li. Eu vou usar ele de pano de fundo para a mensagem de hoje, porque eu quero, pela graça de Deus, responder uma pergunta, tentar responder uma pergunta que já foi feita e paira no coração das pessoas, que é: por que Deus permitiu o coronavírus? Olha, estamos aqui numa transmissão ao vivo, online, pela internet, por causa do coronavírus. O coronavírus já matou mais de 370 mil pessoas no mundo. No Brasil já foram mais de 29 mil de pessoas que faleceram por esse vírus. No estado do Paraná já são mais de 168 mortes. Em Umuarama houve uma morte. O objetivo dessa mensagem não é ficar falando de coronavírus, porque nós estamos antenados, nós sabemos o que está acontecendo. Só se fala disso no momento. Se tem uma coisa, um assunto que nos nossos dias está demasiado até, é essa questão do coronavírus, essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo em que há muitos pensamentos, há muitos questionamentos, sabe? E há pensamentos diversos, e muitos desses pensamentos são errôneos. A questão da Bíblia, a questão de Deus, a questão da humanidade, a questão do que está acontecendo. Olha, uns se dizem ateus, não creem em Deus. Outros, por sua vez, não conseguem crer na soberania de Deus. Ainda outros, eles duvidam da bondade de Deus por causa de coisas ruins que acontecem conosco. Olha, nessa noite então, eu quero falar sobre uma pergunta que fizeram. Por que Deus permitiu o coronavírus? Vamos analisar alguns pensamentos. Primeiro pensamento:
de alguns: Deus não existe. Olha, tem alguns que dizem que Deus não existe por causa das coisas ruins que acontecem, por causa de coisas tipo o coronavírus, que atinge a humanidade, que devasta muitas vezes a vida dos seres humanos na face da terra, e olham para todo o sofrimento, tudo aquilo que acontece, a fome, as crianças sofrendo, então eles olham e dizem: não pode existir um Deus, porque se Deus existisse, não existiriam tantas crianças sofrendo, tanto sofrimento, não existiria esse coronavírus acontecendo em nosso meio. Olha, há tempo atrás, eu lembro que um amigo meu, ele postou na internet assim, um versículo de uma frase do José Saramago, o escritor. Ele diz assim: o mundo seria mais pacífico se todos fossem ateus. Olha só o que ele postou. Na hora, isso me levou a uma reflexão, e eu não pude ficar calado. Coçou os dedos de vontade de responder, e eu, querendo mostrar uma outra visão para aquele amigo meu, eu postei o seguinte comentário no Facebook. A resposta que eu dei foi a seguinte: até poderia ser mais pacífico, porém seria sem propósito, seria sem esperança, seria sem amor de verdade, sem paz verdadeira, seria um mundo sem esperança de vida eterna. E aí eu continuei: eu prefiro ser cristão, mesmo em meio a tantos pensamentos errôneos e a tantas coisas que atingem a sociedade, e tantos sofrimentos, tantas dores, tantas guerras por causa da religião, e não por causa de Deus. A culpa é sempre do homem. Os homens, presta atenção nessa frase, os homens matam os homens, e os homens colocam a culpa em Deus. Sim, os homens fazem coisas erradas, os bandidos, os assassinos, sabe, o governo muitas vezes, tanta coisa de ruim acontecendo por falta de amor da humanidade. Se tem uma coisa que tem feito com que tudo isso aconteça, é o pecado, é o egoísmo que paira o coração humano. Então, sem Deus, o homem jamais teria verdadeira satisfação. Aí eu coloquei assim: ter um relacionamento com Deus é indescritível, é maravilhoso. E para fechar o comentário eu disse: não tenho fé para ser ateu. Nessa conversa, eu pude notar algumas coisas, e eu vejo que muitos ateus, não todos, mas muitos deles, eles atacam Deus por causa da religião, por causa do nosso mau testemunho, por causa de tantas calamidades, de tantas atrocidades, de tantas guerras, guerra santa. Para analisar, lá em Israel, lá na Palestina, guerra santa entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Não dá para entender isso aí. Então essas pessoas, eles olham para essas atrocidades, as violências, as mortes, as fogueiras que houveram, né, na Santa Inquisição, tanta coisa, mortes, violência. A noite de São Bartolomeu morreu quase 100 mil pessoas. Olha a Contra-Reforma, olha o que aconteceu. Se você pegar a história da igreja, você vai ver muita coisa que deixa qualquer um ateu, se você parar para analisar no sofrimento que aconteceu por causa da religião. Essa coisa de Deus, eu coloquei entre aspas assim, tem causado mais guerras do que paz. É por isso que eu vejo aquela música do John Lennon, quando ele diz: imagine um mundo que não haja céu, que não haja, né, inferno, que não haja religiões. O camarada está olhando para o Deus da religião. Olha, o que me deixa contente é saber que isso não tem nada a ver com Deus bendito e santo que nós servimos.
Isso nada tem a ver com o Criador de todas as coisas. Não tem a ver com o Deus que fez você para a glória dele. Não é Deus, o Deus verdadeiro que eles estão olhando. É para a religião vã, pagã, inútil muitas vezes. Olha, ainda bem que Jesus não veio fundar uma religião. Porque, para analisar, não tem nada a ver com o nome de Jesus os que estão fazendo em seu nome. Por isso que Jesus, Mateus 7, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia, nós profetizamos em seu nome, nós curamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome. E Jesus vai dizer a eles abertamente: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Fizeram no nome de Jesus, mas não tinham comunhão com o Cristo. Jesus, na verdade, ele também foi vítima da religião da sua época, que o perseguiu, zombou e matou ele numa cruz. Na verdade, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus gostava mais de ficar perto dos pecadores do que perto dos religiosos. A culpa é das religiões, a culpa não é do Deus bendito, não é. E você vai ouvir algo aqui que você vai entender. Eu espero que o Espírito Santo abra o teu coração, abra os teus ouvidos, os teus olhos, para que você possa enxergar isso. Olha, você sabia que a Bíblia fala dos ateus? Fala, Paulo, fala. E os chama de tolos. No Salmo 53, versículo 1, a Bíblia diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. A Bíblia, ela não é um livro para tentar provar a existência de Deus, não. Ela já parte do princípio de um Criador, de um ser superior, de Deus. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós ouvimos aqui no hino cantado que Deus criou, Deus formou o firmamento, Deus é o Criador e sustentador de tudo. Olha, é duro. Agora, uma coisa que eu confesso, já tive essa experiência várias vezes, é duro pregar para um ateu. Eu fiquei um dia, da 1h30 da tarde, eu não voltei nem para a firma trabalhar, 1h30 até as 7h30 da noite, pregando para um camarada que era ateu. O cara não crê na Bíblia, o cara te derruba os argumentos, você não tem onde se apalpar, você tem que pedir graça de Deus, sabedoria de Deus para poder falar com o ateu. O ateu muitas vezes é um cara inteligentíssimo, e por causa de tanta inteligência, ele olha para tudo que está acontecendo e ele não consegue ver Deus. É por isso que Deus, Ele precisa se revelar. Não é somente conhecimento, precisa haver uma revelação desse Deus. A Bíblia vai dizer, Hebreus 11:6, porque sem fé, para analisar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. Eu lembro que esse cara, que eu fiquei até 7h30 da noite pregando para ele partiu para a eternidade já, morreu há pouco tempo. Eu conversando com o seu filho,
E eu dizendo assim, cara, o teu pai era ateu, né? Aí o filho dele disse para mim assim, Paulo, ele não morreu ateu, ele se converteu. Nos últimos dias da vida dele, ele só falava de Deus. Eu digo, brincadeira. Aí quem era o ateu era eu, né? Que não estava acreditando no que tinha acontecido com a vida do cara. E o filho dele atestou que ele partiu para a eternidade crente, crendo em Deus. E eu louvo a Deus por isso. Quero encontrá-lo na glória para dar um abraço nele, se Deus quiser, se ele partiu em Cristo, porque eu vou partir em Cristo, por causa de Cristo. Olha, tem um versículo na Bíblia, 1 Coríntios 2,9, que está escrito assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus não se revelar, o olho não vê, o ouvido não ouve, não sobe ao coração. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Da sabedoria de Deus, do evangelho que estava oculto, mas na plenitude dos tempos, Deus se revelou na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando do Cristo crucificado, da razão da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e Paulo está dizendo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. E o versículo 10 responde dizendo, olha só, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Aleluia! Tem que ter revelação. Aqui está falando da sabedoria de Deus, analisando alguns pensamentos. Primeiro, Deus não existe. Um segundo pensamento negativo. Quero falar sobre 3 pensamentos negativos. Segundo pensamento negativo, Deus não é soberano. Nós cantamos aqui que Deus é soberano. E tem pessoas que dizem que não, que Deus não pode ser soberano, porque se Ele fosse soberano, Ele impediria tragédias, catástrofes, Ele impediria coronavírus e qualquer outro tipo de vírus. Deus, então, por não impedir nada disso, Deus não pode ser soberano. Isso paira na cabeça de muitas pessoas, não é só de poucas pessoas, de muitas. Na época do tsunami, eu ouvi uma frase no Twitter, que dizia assim, olha só, um líder religioso postou no Twitter, na época do tsunami. Ele disse assim, se Deus é soberano, e pode todas as coisas, e podia ter impedido o tsunami, e não fez nada, esse Deus para mim não é Deus, parece mais um diabo. Um líder religioso disse isso. E foi alvo de muitas afrontas, muitos líderes religiosos falaram contra ele na época. Existe uma corrente, uma linha teológica, chamada teísmo aberto. Aqui no Brasil ela é chamada de teologia relacional. Eu só vou, falar pouquinho disso aqui para você entender. A teologia relacional parte do princípio seguinte, que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se reservou no direito de não poder. Olha que coisa doida. De não poder, de não saber do futuro, não saber as coisas, para se relacionar com as suas criaturas. Olha, então, se você parar para analisar, Deus não impediu o tsunami, não porque Ele não tinha poder, mas porque Ele se esvaziou. Ele deixou acontecer, para se relacionar com as pessoas. É loucura isso. É igual um dia um amigo meu disse que estava orando para Deus salvar um camarada, e o camarada não queria se converter, e ele orou assim para Deus, Deus, mostra para mim se esse camarada vai se converter, porque daí eu paro de pregar para ele, se ele não for se converter. Aí veio a resposta de Deus, segundo ele, tá? Deus respondeu para ele assim, eu não sei.
teologia relacional. Deus não sabe o futuro. Ah, para com isso. Esse pensamento é refutado pela Bíblia, sabe? Que mostra um Deus que é Senhor de tudo, um Deus absoluto, um Deus soberano, um Deus que tem o controle, que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus está acima de toda força ou poder ou autoridade, não tem ninguém acima de Deus. Na Bíblia, há diversos textos mostrando isso, mostrando que nada acontece no mundo, sabe, que Deus não saiba, e que Deus não esteja no controle. Deus é o Criador e sustentador de tudo, nada foge à sua soberania. Quer ver? Vamos ver alguns textos que fala isso. Cantou aqui já disse aqui, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. Deus nos criou. Salmo 95, versículo 6 diz assim: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A criação, ela revela Deus, ela revela a grandeza de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Deus possui todas as coisas. No Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Que mais? Deus é rei sobre todas as coisas. Olha só o que Davi diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu está acima de tudo. Davi conhecia muito bem Deus e a sua soberania. Deus pode todas as coisas. Quando eu vejo alguma coisa, alguma postagem dizendo Deus não pode, eu digo, está errado, porque Deus pode. Deus só não pode aquilo que Ele não quer. Aí, tudo bem, Ele não quer, Ele não pode, Ele não faz porque Ele não quer. Ele tem propósitos maiores. Olha só, em Mateus 19, versículo 26, lá, a parábola do jovem rico, melhor dizendo, a parábola não, o jovem rico, né? Que existiu o jovem rico. Então, Jesus olhando para os discípulos que disseram: mas sendo assim, Senhor, quem pode se salvar? Jesus disse assim, ó: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, tudo é possível. Uma vez eu ouvi uma frase de um teólogo que eu admiro muito. Eu até estranhei, até fui buscar para ver se tinha sido ele mesmo que tinha falado a frase, porque eu nunca tinha visto ele falar nada de errado. Mas nessa frase ele errou. Ele disse assim: Deus não faz nada se não for por meio da oração. Errou, porque Deus faz tudo, o que Ele quiser. Ele, quando Ele fez o mundo lá, Ele precisou de você orar? Nem nós existíamos. Deus faz tudo conforme a força do seu poder, da sua palavra. Que mais? Jó, depois de passar tudo aquilo que ele passou, Jó, depois de passar tanta dor, tanto sofrimento, em Jó 42, versículo 2, Jó diz assim para Deus: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Um camarada que provou uma experiência tremenda nas mãos do Senhor. E tem outra: Deus cumprirá os seus desígnios, Deus fará a sua vontade. Eu creio num Deus soberano, num Deus que está agindo, num Deus que sabe o que faz, e eu descanso nesse Deus, porque é muito bom saber que é Ele que está no controle e não eu, porque se fosse eu, nós estaríamos perdidos.
Em Isaías 46, versículo 9, versículo 10, diz assim, aqui é Deus dizendo, Deus diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus é um Deus que age com propósitos. Se Ele tiver propósitos, vai acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém pode impedir. Diante de tudo isso, não tem como não dizer que Deus é soberano, porque Deus é soberano. Agora, na nossa mente pequena e finita, sabe, é demais para entender essas coisas. Nós não conseguimos por nós mesmos. Se não for o Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós não teríamos entendimento de Deus, nós não teríamos relacionamento com Deus, nós não teríamos o prazer de viver na presença de Deus, de servir ao Senhor, de poder amá-lo e ser amado por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de falar de Deus em Romanos 11, ele expressa todo o seu louvor dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Descanse no Senhor, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, deixe Deus conduzir você, a sua casa. Deus, Ele tem o melhor para nós, mesmo que esse melhor redunde em dor, em sofrimentos. Deus, Ele não conhece impossíveis, Ele não conhece derrotas, Ele age com propósitos. Analisando os pensamentos, Deus não existe, refutado. Deus não é soberano, refutado pela Bíblia. Vimos que esses dois pensamentos então são refutados pela Bíblia. Terceiro pensamento, negativo, que é refutado pela Bíblia também. Deus não é bom. Alguns dizem isso. Deus não é bom. Esse pensamento também é refutado pela Bíblia, que nos revela um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que age com misericórdia, com bondade, e um Deus que tem planos maiores do que os nossos. Deus não somente ama, mas Ele é amor. A essência desse Deus é amor. Nós só amamos porque o amor dele foi derramado em nossos corações. Deus, de fato, é sempre bom e não pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago em sua carta. Olha só o que diz Tiago 1, versículo 16 e 17. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda e nem varia de posição. Deus é o mesmo, Deus não muda. Talvez você olhe para textos do Antigo Testamento e veja vê que Deus não foi bom, mas Deus, Ele agia ali, mostrando que a capacidade dele de gerir aquele povo de Israel era maior do que tudo. Ele conduziria o povo, sabe, até a vinda de Jesus Cristo, que era o maior propósito de Deus para a nação de Israel. E a nação de Israel testemunhou do Messias,
e provou a vida do Messias em seu reino, junto com eles. Deus é bom, Ele é justo, Ele é santo. O Salmo 100, olha só o que diz: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Para analisar. Deus é bom para com todos, às vezes. O sol, ele nasce para todos, para justos e para injustos. Deus, ele envia a chuva, e a chuva cai, tanto para aqueles que são justos, quanto até para aqueles que não creem em Deus, aqueles que zombam dele. Deus é bom até para o ateu. Rapaz, eu assisti aquele filme, acho que é A Origem de Tudo, o início de tudo, daquele filósofo que morreu há pouco tempo, como que é o nome dele? Esqueci, Stephen Hawking. Rapaz, Deus deu 3 filhos para aquele camarada, deu vida boa para ele em um certo momento. Olha, uma coisa que eu fico pensando é que no dia do juízo, quando o ateu estiver diante de Deus, ele vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. Por quê? Primeiro, porque ele vai ter a real clareza de que ele negou a vida inteira alguém que existe. E segundo, ele vai poder ver a bondade de Deus e olhar para trás na sua vida e ver toda a bondade de Deus na sua vida, porque Deus abençoa até o ateu, mesmo que ele não veja, mesmo que ele não creia, de certa forma Deus o abençoa. Olha, Deus, Ele nos dá o privilégio de viver em família, de amar e se sentir amado. Deus é bom, porque salva pessoas más, sim. Tem uma música, vou tentar cantar um pedacinho, que diz assim, ó, é do Fred Arraes, diz assim: Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E é justamente, Deus é bom, Deus é bom, e todas as vezes que eu vou falar que Deus é bom, vem as cenas daquela irmã, que foi uma das coisas que mais me impactou, marcaram a minha vida. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida, na questão ministerial, foi a vida, os últimos dias de vida dessa irmã chamada Lucy. A história é longa, eu só quero contar a última parte. Eu fui levar o marido dela e os filhos dela na UPK em Cascavel, porque ela estava muito mal e o médico disse que ela poderia partir a qualquer momento. Então levei eles para o UPK, chegou lá, eu fui nos quartos, me deixaram entrar, eu orei por várias pessoas e me conduziram aonde a Lucy estava. Um mau cheiro horrível, ela estava numa cama, pele e osso, a perna dela tinha a grossura do meu pulso, para você ter ideia, morrendo, sabe, ali na cama, derretendo praticamente na cama. E eu cheguei, e ela muito débil, muito fraca, e eu orei por ela, e no final, quando eu acabei de orar, ela começou a balançar os lábios, como querendo falar alguma coisa, mas não tinha forças, muitas vezes, para falar, e não saía voz nenhuma, quase. E eu aproximei os meus ouvidos, até os lábios da irmã Lucy, pensando que talvez ela estivesse reclamando da dor, da situação, do câncer que tinha, sabe, atingido ela de uma forma tão terrível. E aquela irmã disse assim para mim: Deus é bom, né, irmão Paulo? Deus é bom. E esse Deus bom,
levou a Lúcia para morar com ele. Nunca mais dor, nunca mais câncer, nunca mais lágrimas. Alguém que provou do sofrimento e exaltou a Deus, glorificou a Deus, adorou a Deus, mesmo diante de um quadro terrível. Isso é lição para nós, irmãos. Isso é lição para você, que reclama de poucas coisas na sua vida. Se você é uma pessoa que reclama muito, quando parar essa pandemia, vá a um lar de velhinhos, visite uma creche ou um orfanato, vá numa colônia de leprosos, veja a situação do nosso país, num desses fantásticos aí para trás. Às vezes a gente reclama, irmãos, e aí alguma coisa vem e joga na nossa cara, um negócio ali que mostra que nós estamos reclamando à toa. Eu vi aquela cena lá do Nordeste, lá para cima, que as mães estavam sofrendo dentro das suas casas, com os filhos passando fome, porque as escolas estavam fechadas, e a única comida que os filhos deles comiam era na escola. É duro. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Lembre-se que foi a maldade do homem, a maldade humana, foi o pecado de Adão e Eva que fez com que a humanidade sofressem a dor, o sofrimento, sofressem as consequências de ter se desviado, sabe, de ter pecado, de ter desobedecido a Deus. E o pecado é a causa das doenças, dos sofrimentos, é o pecado. A culpa é nossa, a culpa é do homem. Deus continua sendo bom, nós que somos maus. Deus existe, Deus é soberano e Deus é bom. Goste você ou não, creia você ou não, queira você ou não, Deus é soberano, Deus existe e Deus é bom. Deus é sábio, Ele sabe o que faz, mesmo quando nós não vejamos isso, porque muitas vezes nós somos míopes e não conseguimos ver o agir do Senhor. Não dá para explicar Deus com a nossa mente pequena, rasa, finita, limitada. Eu lembro que o pastor Paul Washer disse uma frase que impactou a vida dele, e impactou a minha também. Ele disse assim: a coisa mais difícil de pregar sobre o amor de Deus, olha só o que ele disse, a coisa mais difícil é que ele não consegue descrever o amor desse Deus. Por mais que nós falarmos, por mais que eu falar em toda a minha vida da bondade desse Deus, será pouco. Deus, Ele é muito mais bondoso do que aquilo que eu posso falar aqui. Na Bíblia, nós vemos, presta atenção nisso, eu já estou encerrando. Na Bíblia, nós vemos que Deus permite um mal menor por causa de um bem maior. Deus permite um mal menor por causa de um bem maior. É por isso que você vai ver muitas coisas na Bíblia que tem tragédias, tem sofrimento, tem violência, tem mortes. Mas se você olhar o propósito do Senhor, você vai ver por que tudo aquilo aconteceu. Aquilo ali que aconteceu era um mal menor por causa de um bem maior que Deus faria na frente. Deus é assim. E às vezes nós não conseguimos explicar. Não dá. Mas tem coisas que acontecem conosco que vêm para exemplificar.
E eu quero usar algo que aconteceu nas nossas vidas, na minha vida, para você, sabe, tentar entender essa questão do Senhor, esse agir dele. Para exemplificar isso, de um modo bem simples, eu quero contar uma história. Olha, a minha filhinha, a Yasmin, ela tinha 3 aninhos na época, e ela ficou doente, e nós levamos ela no hospital, e o médico constatou que ela não estava muito bem e internou a Yasmin, sabe, e passado alguns momentos depois, entrou uma enfermeira, com uma injeçãozona, para aplicar na perna da Yasmin, e a enfermeira chegou até mim e disse assim: olha, segura ela firme, eu preciso que você segure ela forte, porque vai doer muito. Olha, a minha menininha, de 3 aninhos, ia sofrer a dor de uma agulhada gigante na perninha dela. Aí talvez você pergunte para mim: Paulo, mas por que você permitiu que aquela enfermeira desse uma injeção na sua filhinha, sendo que ela ia sofrer, ela ia chorar muito? Olha, eu respondo: porque eu amo a minha filhinha, e eu sabia que aquele mal menor, que era a injeção, faria um bem maior, que era a cura da minha filhinha, e porque a minha filhinha ia sarar, eu permiti que aquilo acontecesse, mesmo que ela chorasse, mesmo que ela, sabe, gritasse, mesmo que aquilo fosse naquele momento uma dor enorme para a vida dela. Deus faz isso. Muitas vezes Deus faz isso. E a Bíblia está repleta de histórias lindas e marcantes, que mostram o sofrimento do povo, mostram o sofrimento de seus servos, que mostram um mal menor por causa de um bem maior, mostram um bem maior para evitar um mal menor, muitas vezes, um mal maior, melhor dizendo. Deus age para o bem, Deus alcança muitos. Para analisar, Deus alcança muitos em meio aos sofrimentos dessa vida, em meio às tragédias dessa vida. As tragédias dessa vida, muitas vezes, são passaportes para a vida eterna. Os sofrimentos dessa vida, muitas vezes, são a causa da nossa redenção, de termos a Cristo, termos ido a Cristo. Quantas pessoas só vão a Cristo depois que estão sofrendo muito? É Deus falando, é Deus chamando, e a gente olha para o sofrimento ao invés de olhar para o Senhor. Olha, ouça Deus falando contigo no meio dessa pandemia, diante de sofrimentos, sabe, diante das calamidades. Atente os seus ouvidos para ouvir Deus. Deus, Ele está sussurrando. Deus, muitas vezes, Ele fala num tom mais audível, e às vezes Deus grita. Não espere o grito de Deus. Atenda a Deus no seu sussurro. Olha, leia a Bíblia, medite nas Escrituras, sabe? Você encontrará essas histórias e ficará deslumbrado, sabe, boquiaberto por causa da sabedoria, da soberania desse Deus e da bondade desse Deus. Eu espero que você curve ao Deus que sabe o que faz, ao Deus Criador, ao Deus que nunca nos abandonou. E eu espero que você se arrependa e creia em Deus para a vida eterna. Diante de tudo isso, eu volto à pergunta do começo: por que Deus permitiu o coronavírus? Resposta: eu vou dar a minha resposta. Resposta:
Não sei. Porém, descanso em Deus, sabendo que Ele é Deus e que Ele sabe o que faz e age com propósitos. Talvez, eu vou colocar um talvez aqui, talvez Ele espere de nós mais confiança, mais fé, mais esperança, mais compaixão, mais empatia, mais solidariedade, mais amor, mais paciência, mais relacionamento com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, mais contrição, mais arrependimento, mais quebrantamento, mais abandono de pecados, mais santidade, mais leitura de sua palavra, mais oração, mais devoção, mais adoração, mais pregação do evangelho, enfim, mais dele e menos de nós, menos arrogância, menos prepotência, menos petulância, menos soberba, menos vaidade, menos narcisismo, menos corrupção, menos todas as coisas que fazem um homem achar que é alguma coisa e que o faz se distanciar do eterno. 3 coisas são certas. Primeira, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda, Deus tudo pode e nenhum dos seus propósitos será frustrado. Terceira, Deus será glorificado com ou sem coronavírus. A esse Deus bendito, sábio, soberano e salvador, seja a glória para sempre. E eu quero chamar o grupo de louvor. Eu vou orar primeiro, depois o grupo de louvor pode subir enquanto eu oro. E que Deus abençoe você. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus. Oh, Senhor, porque Tu estás aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não conhece limitação. Tu és o Deus soberano e santo a quem nós servimos e amamos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar no Senhor, descansar em Sua soberania, Pai, sabendo que Tu és um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que tem cuidado de nós. Pai Santo, que o Senhor venha a se revelar a pessoas, Deus, que estão ouvindo essa ministração. Senhor, alcança, Pai, essas vidas, Pai, que com o Teu Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo, e leva-as, Deus, para o Senhor. Deus Santo, pessoas que estão sofrendo algum tipo de adversidade, Pai, ó Deus, que o Senhor, Deus, seja alento na vida delas, que o Senhor alcance o coração delas, que o Senhor traga paz, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, Pai, e acima de todas as coisas, Pai, que o Senhor não faça a nossa vontade, que o Senhor faça a Tua vontade, Pai, que é perfeita, que é agradável. Oh, meu Deus, oh, obrigado, Senhor, porque mesmo sem conseguir explicar o Senhor, nós podemos, Deus, ter experiências contigo. O Teu Espírito Santo habita em nós. Oh Deus, e o Senhor não está preso em 4 paredes. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Oh Deus, sustenta-nos, Deus, debaixo da Tua graça, e leva-nos para perto do Senhor. Aumenta, Deus, a nossa devoção a Ti. Ajuda-nos a ajudar as pessoas, Deus, para que as pessoas, Deus, olhem para o Senhor e vejam a Tua glória, Pai, e que o Senhor possa expressar a Tua graça por meio de nós. Pai Santo, nós confessamos a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fragilidade, Pai. Oh Deus, nós precisamos do Senhor.
Ah, Deus, como nós dependemos de Ti, Deus, para tudo. Oh Deus, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Alcança, Deus, pessoas que estão doentes nesse momento, Pai, enfermas. Oh Deus, com esse coronavírus, Pai, que o Senhor, Deus, cumpra o Teu querer, Deus, e que todas as coisas, Deus, sejam voltadas, Deus, para a Tua glória. Pai Santo, leva-nos a viver para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos e ao Senhor seja a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.